Nascida em Belo Horizonte, Marilene Ribeiro estudou na Escola de Belas Artes e é doutoranda na Universidade de Artes Criativas, no Reino Unido. Atualmente, Marilene é fotógrafa do Instituto Biotrópicos, uma ONG que trabalha com a conservação da biodiversidade. Ela já afirmou que seus projetos sempre nascem a partir da própria vivência. Além disso, suas fotos já foram publicadas em grandes jornais como o Estado de Minas, o blog Lens do The New York Times e a revista Caros Amigos. Hoje eu recebo a fotógrafa Marilene Ribeiro. Tudo bom, Marilene? É um prazer pra gente. Prazer é meu. É um prazer tomar um café e conversar um pouquinho. Me diz uma coisa, como foi que a fotografia entrou na tua vida? Entrou meio por acaso, na verdade. Meu pai tinha uma Olympus antiga e ela tinha opção manual, na época era filme, né? Era rolo. E ela tinha opção manual, mas a gente não usava. A gente só usava a opção automática, como a maioria das pessoas que não entende muito de como mexer, né? Nos botões de uma câmera fotográfica. E um dia a gente foi viajar, a opção automática tinha estragado. E aí a gente resolveu, vamos tentar usar a manual. Fomos para Maceió, para um lugar com muita luz, né? Lugar praia. E como a gente não tinha a mínima noção do que a gente poderia fazer para poder as fotos saírem boas, a gente falou, vamos manter essa abertura aqui de diafragma, vamos manter essa abertura aqui no 2.8. A gente não fazia a mínima ideia. Conclusão, fizemos as fotos, nos divertimos, tivemos umas super férias de família. Quando voltamos para revelar o filme, né, quem entende fotografia vai saber, um lugar com muita luz, praia, uma abertura 2.8, ou seja, as fotos todas, né, tava tudo branco, tava tudo estourado. Aí, a partir desse momento, eu falei, não, eu vou aprender a mexer nesse negócio. Então isso aí virou tipo um desafio para mim. E a partir daí, eu fui fazer um curso, fiz um curso com a Vera Godoy, que é uma fotojornalista muito famosa em Belo Horizonte, muito competente, que na época já tinha trabalhado com meu pai, e meu pai que me indicou, então por que você não faz um curso com a Vera? E a Vera é uma pessoa assim, apaixonante. Não tem como você fazer, né, alguma coisa com a pessoa que adora o que faz e você não se apaixonar. E eu fiquei apaixonada e comecei a ter minhas próprias experiências, a começar a me enveredar por esse caminho e não parei, né, até hoje. Você sempre prestava atenção em fotografias, em outras coisas? Antes foi por acaso ou foi como você... Foi desse jeito. Antes eu prestava igual todo mundo presta, né? Admira uma boa fotografia ou gosta de fazer alguma coisa que fique interessante, mas não era nada... Depois disso, que aí eu falei, não, eu vou aprender a mexer nesse negócio para nunca mais colocar no 2.8. E ficar tudo estourado, né? Aí, eu acho que foi ela mesma, assim, que me despertou isso. E o que é que o ato de fotografar representa pra você? Pra mim? Pra mim é como se fosse... Pra mim, né? É a expressão do que eu tô sentindo, assim, do que eu quero comunicar. Eu acho que é bem a questão do que eu quero comunicar com relação ao que eu sinto, ao que eu percebo, o que eu penso a partir de uma situação que eu estou vivenciando, o que eu estou vendo, o que eu estou refletindo sobre ela. Né? Mais, às vezes, uma situação pessoal, às vezes uma situação política, uma situação... Né? Marilene, uma de suas fotos, né, que de maior sucesso foi da matéria Nos Passos de Jean, né, uma matéria especial do jornal Estado de Minas, que você fez sobre o Jean Carlos de Menezes, que foi um brasileiro assassinado em Londres. Como foi o processo de fabricação dessa foto? Então, o Nos Passos de Jean foi um convite do jornalista, né, o Thiago Erdi, super jornalista, super premiado também, muito, muito competente. E na época a proposta era dele, né, junto ao Estado de Minas, ele fez essa proposta e para o Estado de Minas, que ele trabalhava para eles na época, e eles toparam que ele fizesse. Então era uma matéria grande, né, que depois veio sair como cadernos por semana no Estado de Minas, porque ele tentou exatamente fazer isso, seguir nos passos de Jean. A ideia dele era seguir como uma pessoa consegue chegar num país estrangeiro, consegue trabalhar, né, conseguir seu sustento e como que ela vive. Então ele estava como se fosse repetindo isso, né, e documentando isso de maneira escrita. E ele precisava de imagens. Ele fez algumas, né, de lugares às vezes que era complicado, às vezes até de fotografar, porque as pessoas, a vida que ele estava levando aqueles dias para poder escrever sobre ela, era uma coisa que as pessoas que estavam ao redor dele não sabiam que ele estava investigando ali, né? As pessoas achavam que ele estava vivendo ali como um brasileiro mesmo. Então, em muitas situações, a fotografia virava uma coisa complexa, né? De você fazer, a partir do momento que as pessoas não estão sabendo que aquilo ali vai servir de material depois para um trabalho.
Aí ele me convidou se eu queria fazer algumas fotos, se eu queria fazer as fotos para o trabalho. E a gente entrou nessa parceria. Então a matéria era dele, ele me falava o que ele precisava, né, de imagem, o que seria feito a partir daquilo, né, o que significava aquela passagem, aquele dia, no momento da matéria dele, e a gente construía em conjunto as imagens, né. E era tenso, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu estou acostumada a fazer, que é uma coisa mais reflexiva, uma coisa que você pensa bem, geralmente, né, bola o que vai acontecer, ou tem tempo de testar, né, os ângulos. Era uma coisa bem do fotojornalismo, assim. Qual foi o momento que você teve mais medo durante esse processo? Eu não digo nem que foi medo, mas a gente fica apreensivo, assim. Tinha uma situação, porque como eram situações, às vezes, ilegais, você fica apreensivo de o que pode acontecer, né? Teve 2 momentos que foram tensos, assim. O primeiro foi a questão do passaporte. Quando ele conseguiu o passaporte, eu tinha que fazer a fotografia dele conseguindo esse passaporte português. Só que a pessoa que estava dando o passaporte para ele não podia ver que estava sendo fotografada, né? E era no local público, enfim. Aí eu tinha que conseguir fazer uma boa fotografia, ao mesmo tempo não ser notada, usando uma tele, porque eu não estava perto. Então você imagina você não ser notado usando uma tele, né? E ao mesmo tempo conseguir fazer a imagem que ele precisava para o trabalho dele, né? E aí era tenso, porque as pessoas, eu ficava pensando se não teria, a pessoa que estava lá dentro com ele, não teria alguém fora, percebendo o ambiente, para perceber se alguma coisa estranha, já comunicar, entendeu? Como era uma coisa ilegal, né? Então eu ficava o tempo todo assim, fazendo a foto, mas ao mesmo tempo olhando, né? Teve um dia também que a gente estava fotografando dentro de um ambiente privado, né? Um ambiente privado de alto luxo, assim. Aí eu ficava, cara, tem câmera aqui dentro. Na hora que a gente acabar aqui, eu tenho certeza que a polícia vai estar lá fora falando o que vocês estão fotografando as minhas coisas aqui dentro. Mas enfim, o Thiago é uma pessoa fantástica, deu tudo certo, a matéria dele ficou sensacional, né? E não é à toa que ela ganhou o prêmio ESSO, né? De 2010. Aproveitar para dar parabéns para ele e agradecer, né, o convite. Foi uma experiência excelente, assim, trabalhar com ele e trabalhar com esse outro tipo de perspectiva, né, fotográfica, que era um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Marilene, desde 2005 você atua no Instituto Biotrópicos, né, que lida com essa questão da conservação da biodiversidade. Como é que você atua nessa área? Como você consegue colocar a fotografia dentro dessa área? Muitos dos meus trabalhos, eles têm essa perspectiva, né, essa visão da preservação, assim, da preocupação com o meio ambiente, né, que é uma coisa que faz parte das coisas que eu acredito, então não teria como não ter no meu trabalho. O Instituto Biotrópicos, eu comecei a parceria com eles e a gente caminha junto até hoje. É um instituto fundado em Minas Gerais, né, que a princípio só por biólogos, mas que hoje já tem uma equipe multidisciplinar, né, atuando em várias áreas, e que os objetivos deles são exatamente fazer essa interface, né, da conservação, como se fosse um socioambiental. Você tem a conservação, mas você tem as pessoas que vivem naquele ambiente, as pessoas que interferem direto ou indiretamente naqueles ambientes, pensadas também, né, nos trabalhos da Biotrópicos. Então, você não tem, eles têm trabalho desde puramente científico, né, que é uma coisa grande deles, mas também esse viés que vai pela questão do pensar no social, pensar em como inserir pessoas nessa questão da conservação da natureza, né, da perpetuação dos ambientes, dos ecossistemas, das espécies. E aí, quando eu conheci o Quincas, que é um dos fundadores, ele já me fez um convite para a gente começar a documentar o sertão, que é onde eles têm uma atuação forte, que é no Parque Nacional do Grande Sertão Veredas, e também em Cavernas do Peruaçu e Parque Sempre Vivas, a região do Espinhaço ali, a região do sertão mesmo, noroeste mineiro, né, divisa com Bahia e com Goiás. Aí a gente começou a trabalhar junto e a parceria foi firmando e a gente continua até hoje fazendo coisas juntos, tanto do ponto de vista de coisas escritas, que, né, é uma troca mesmo, porque acaba que o Biotrópicos é bem um coletivo. Cada um da sua maneira vai contribuindo, né, e aumentando assim, a força e a importância das coisas que vão sendo feitas para o Instituto mesmo, com esse viés, né, de tornar, né, a biodiversidade um valor desejável, né, que é o lema da Biotrópicos.
Além do fotojornalismo, você atua também com a fotografia digital, com a questão da intervenção paisagística. Qual a diferença nessas 3 áreas? Como é que você atua nessas 3 áreas? No fotojornalismo, eu comecei com a Vera, né, que é fotojornalista, a Vera Godoy. Então, acabei tendo meu primeiro contato com o fotojornalismo mesmo, né? Só que pelas minhas próprias experiências, eu acabei enveredando para o outro lado, e hoje em dia eu estou muito mais no outro lado do que no outro lado, eu diria assim, no lado de intervenção, no lado de... É o que eu te falo, das coisas que se pensa mais, né, para fazer. O fotojornalista pensa muito também, demais, assim, ele tem que pensar rápido, agir rápido, né, resolver o problema dele rápido. Eu falo que eles vivem numa tensão, é uma profissão tensa, que gera uma ansiedade muito grande, né, porque as coisas estão acontecendo em tempo real e você não tem tempo de refazer depois, né. Dou muito valor para eles. Mas o meu trabalho hoje em dia é mais focado nessa questão mesmo de intervenções, de discutir conceitos, de pensar coisas e tentar transformá-las em imagens, de alguma maneira. Dentro disso, você tem alguma foto preferida? É igual filho, não tem preferido, não. A gente sempre prefere a última que a gente fez, né? Aí depois você faz mais uma e você já prefere a outra. Mas não, eu não tenho preferida, não. Cada trabalho é uma fase, cada trabalho tem um significado forte para mim, porque foi alguma coisa que surgiu dentro de uma reflexão minha mesmo, com as coisas que eu via e que eu vejo e que eu percebia. Então, todo trabalho tem o seu lugarzinho, assim, querido lá. Seu trabalho pessoal é focado na identidade em questões contemporâneas, né? Que questões você costuma abordar dentro dessas temáticas? Bom, a questão da identidade eu sempre achei muito interessante, assim, principalmente agora com a questão da internet. Um dos meus trabalhos fala disso, porque eu achava... Isso era como se explodisse essa questão do outro, da interferência do outro no que você é, da sua interferência no que o outro é. Eu falei, gente, agora, com essa questão das redes sociais, é como se isso escancarasse o tanto que as pessoas se interferem, né? E essa questão da identidade sempre me tocou muito como identidade cultural mesmo, assim, como essa questão de o que sou eu, o que o outro é, como eu me apresento para o outro, né? E o outro, não só o outro que está próximo de mim, mas o outro como um todo. E o que isso vai significar para mim, né? O que vai significar para o outro. E como que isso é moldado, né? E como que isso vai mudando e é uma coisa dinâmica mesmo, assim, né? A gente não quer o mesmo, o outro também não quer o mesmo, o ambiente que a gente está não quer o mesmo. Então, isso para mim é muito interessante, assim, essa coisa dinâmica, essa coisa que flui e que foge um pouco do controle, né? Você não tem o controle todo sobre ela. E a questão contemporânea, acho que entra muito nessa questão de poder usar várias mídias, vários meios, misturar uma coisa com a outra, e isso eu achei muito interessante, né? Quando eu comecei a entrar em contato com essa coisa que isso já foi na Escola de Belas Artes da UFMG, que eu comecei a ter contato, porque aí como a Vera me deixou super empolgada com isso, aí eu falei, não, então eu quero mais. Então agora onde que eu vou, né, quero mais assim, quero aprender mais coisa, quero ver mais coisa. Aí comecei a fazer as matérias na Escola de Belas Artes, aí me veio essa outra possibilidade. Aí eu comecei a ser apresentada para essa coisa que misturava aqui e que aqui podia, que ali também podia acontecer, né? Que é uma questão muito da questão da arte contemporânea mesmo, você poder misturar mídia, misturar meio, e isso aqui pode entrar com isso aqui, e apropriação, que eu acho uma coisa muito legal. Você pode pegar uma coisa que, teoricamente, que não foi você que fez, mas você ressignifica essa coisa, e essa coisa vira outra coisa, que aí já é um pouco sua e também tem um pouco do outro, né? Dentro ainda da questão contemporânea, o que é que te incomoda na contemporaneidade? O que me incomoda? Falsos discursos. Muitas vezes falsos discursos. A pessoa achar que ela pode sustentar um trabalho, né? Cada um sabe, né? Não estou falando de ninguém específico, mas muitas vezes você vê pessoas sustentando um trabalho que não tem sustentação com base num discurso que preencheria o conteúdo daquilo, assim, entendeu? Em 2007, você começou uma parceria com o fotógrafo Henrique Teixeira, né, em oficinas fotográficas pelo Fotovoice, por conceitos de Fotovoice. O que são esses conceitos? Então, na verdade, a fotografia participativa, né? O Fotovoice é como se fosse uma tradução disso, né? É você tentar dar voz por meio de imagem a pensamentos, conceitos, reflexões de pessoas, das pessoas que fazem essas imagens, né?
O fotógrafo faz isso todo dia, né? O cineasta faz isso todo dia. Mas pessoas comuns, muitas vezes elas até fazem isso. Comuns que eu falo, tá entendendo? Né? No sentido que não são fotógrafos nem cineastas, pessoas que têm outras profissões. Elas fazem isso sem perceber que aquilo ali pode ser uma ferramenta de diálogo, uma ferramenta de reivindicar alguma coisa. Então o Fotovoz ele vem muito nessa questão da reivindicação, do empoderamento de uma comunidade ou de pessoas, de um conjunto de pessoas, sobre um assunto ou sobre uma situação e a apresentação desse empoderamento em forma de fotografia, né? Geralmente isso é feito com pessoas ou grupos de pessoas que nem têm muito acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, geralmente são comunidades mais marginalizadas, que não tem... Hoje em dia é até difícil, no Brasil, né, da gente falar de questão de acesso a telefone celular e câmera de celular. Mas tem países que realmente as pessoas nunca tiveram acesso. Mesmo as pessoas mais simples, né, de menor poder aquisitivo, não têm acesso a uma câmera fotográfica, ou mesmo que seja de celular. Então, a primeira coisa, o Fotovoz trabalha muito isso, de pegar essas pessoas, ou esse grupo de pessoas que lida com certos problemas, com certas situações, empoderá-las dessa reflexão, e esse empoderamento acontecer por meio deles fotografando. Então, eles fotografam, a gente junta as fotografias, reflete sobre o que está acontecendo, né? O que eles querem mostrar com aquilo ali. Mostrar que tem como comunicar uma situação ou reivindicar melhoria com alguma coisa por meio de imagem, né? No caso, por meio da fotografia. Isso que é a fotografia participativa, né? Dentro desse universo do Fotovoz mesmo, né? Tem pessoas fazendo isso no mundo inteiro. Todo mundo, a maioria começou meio que paralelo, né? Um fazia aqui, outro fazia na África, outro fazia na Índia. Um não conhecia o outro e nem sabia que o outro estava fazendo a mesma coisa que ele, porque isso acaba que vem de uma ideia que, cedo ou tarde, as pessoas que estão preocupadas com questões sociais, com questões ambientais, com questões de dar esse poder a pessoas que, teoricamente, né, não tiveram acesso a ele, porque nunca tiveram como acessar, como mexer numa câmera, como fazer uma composição, né, como enquadrar, e queriam dar esse tipo de abertura para essas pessoas, acaba que elas se enveredam por aí. No Brasil mesmo a gente tem várias pessoas fazendo isso, né? No Rio, em BH mesmo, em outros estados. E eu acho que é muito interessante, é muito válido, porque é como se você modificasse a força, até a união mesmo de uma comunidade, quando você trabalha com ela. Ainda há algum tipo de trabalho que você deseja fazer com a fotografia? O que eu estou fazendo agora. O que eu devo terminar em 2018, é o que eu quero fazer agora, estou bem focada nele. É meu trabalho de doutorado, né? Trabalha com colaboração também, trabalha com identidade, trabalha com autorrepresentação. Existe algum trabalho já feito que você deseja refazer melhor, mudar alguma coisa? Quando a gente tá no processo de fazer o trabalho, você sempre fica pensando, eu devia ter feito assim, eu podia ter feito mais assado. Mas depois que passa e você fica um tempo sem revisitar ele, aí você olha do jeito... É porque na época você tá vivendo aquilo e você fica ansioso e você sempre acha que você pode melhorar. Mas eu acho que hoje, quando eu vejo meus trabalhos, eu acho que tinha algumas coisas que eu poderia ter melhorado, mas do jeito que eles estão, eles são fiéis, assim, ao que eu estava querendo fazer, ao que eu estava querendo falar. Mas você sempre vai ter isso, né? Você sempre termina uma foto e fala, nossa... Aí depois que você vai olhando no computador, eu podia ter virado um pouquinho mais para a esquerda, mas... E aí, acho que é bem diferente. Aí que vem mais uma dessa questão do fotojornalismo e desse outro tipo de fotografia. Que o fotojornalista, ele não tem como refazer, né? Pode até tentar refazer, se ele começar a misturar a mídia, recortar aqui, fazer uma colagem, alguma coisa assim. E aí, por isso que eu dou muito valor ao fotojornalista, porque ele tem que fazer a composição, né? O momento decisivo ali tem que acontecer naquele momento que ele tá com a câmera atrás dele e ele tem que estar atento para isso. Se a ideia veio logo depois, né? Nossa, eu podia ter focado ali, desfocado ali, já passou, né? Então, e eu, muitas vezes, eu já fiz isso mesmo, de voltar no lugar, ver a foto e de repente pensar, né? Eu queria mais assim. Aí volto, faço tudo de novo. Agora, nesse trabalho que eu tô fazendo agora mesmo, que é um trabalho bem metódico, assim, que tem todas as etapas muito bem documentadas, bem metódico. Eu já liguei, assim, para participante tentar entrar em contato com ele e falar assim, aqui, eu posso ir lá e fazer de novo uma dessa foto, assim, porque eu acho, não em questão de composição, mas em questão, assim, acho que o foco podia melhorar mais, acho que, sabe, tinha uma coisinha ali que na hora eu não tinha percebido e que agora eu queria, enfim. Melhorar sempre
é uma coisa que a gente fica, né, com ela na cabeça. Com a experiência que você adquiriu, qual a dica que você dá para fotógrafos que estão começando agora, quem está iniciando nesse caminho da fotografia? Acho que perceba onde você vive. Perceba o que você está vendo, perceba o que está ao seu redor. Assim, acho que isso é o que está acontecendo. Tenha tempo para perceber isso. Assim. Né? O tempo pode ser 1 minuto, 1 segundo, mas esteja atento. Assim, eu acho que isso que é importante. Porque a partir do momento que você percebe, que você reflete, cada um vai achar a sua maneira de se expressar, de colocar isso, né? Na maneira de uma fotografia. Marilene, se você pudesse ter ouvido alguma dica quando você estava começando que você não ouviu, qual seria essa dica? Agora eu lembrei da primeira vez que eu mostrei minhas coisas para uma pessoa bem entendida, que é o Tibério, que é um professor super bacana, super bom de serviço, super renomado em fotografia em Belo Horizonte. Ele dá aula na Guinhar. Eu fui mostrar para ele a primeira vez, assim. Aí eu fiz um portfóliozinho, assim, um livrinho, assim, que na época achava assim, nossa, vou mostrar para ele, vamos ver o que ele vai achar. Hoje eu fico... E ele me super incentivou, olhou e falou assim, olha, você deve ir por esse caminho, você deve ir por aquele caminho, isso aqui em você é legal, isso aqui é legal. Só que assim, depois de um tempo passado, né, eu acho que isso sempre acontece com todo mundo. Você faz, você olha para trás, você acha que podia ter melhorado, você faz, você olha para trás, você acha que podia ter melhorado, você tá sempre olhando para trás e achando que você podia ter feito melhor, né? Mas isso, assim, é muito engraçado, porque quando hoje eu olho para esse livrinho que eu mostrei pro Tibério, assim, o Tibério foi muito meu amigo de falar que tinha coisa boa ali, porque era tudo muito bagunçado, não tinha tema, era uma foto de cada coisa, assim. Acho que é porque fazia parte do meu estágio mesmo, do processo de descoberta mesmo. Ali eu estava naquele processo inicial, né, que você está descobrindo como fazer imagens interessantes. Então elas têm vários temas mesmo. E acho que legal a sensibilidade dele de ter percebido que eu estava naquele momento, porque ele podia muito bem ter falado, nossa senhora, aqui não tem nada com nada, essa foto aqui não conversa com aquela ali, isso aqui não faz nada, sabe? Ele podia ter me detonado naquele dia, mas não. Ele foi bacana, assim, ele pegou os pontos que ele achava que eram positivos e que eu podia desenvolver melhor e me estimulou em cima do positivo, né? Não em cima só da crítica, assim, né? Talvez se ele tivesse me destruído naquele dia, assim, né? Me falado, não, talvez eu nem tivesse continuado, né? Testando coisas novas e aprendendo e lendo e vendo e tentando absorver isso tudo e tentando manipular isso tudo de uma maneira que fosse minha, assim, e evoluindo nessa questão. Marilene, hoje qual é a imagem que você tem do sertão? Acabei de vir de lá ontem. Eu fiquei um tempo bom, assim, né? Não seria um tempão, mas é quase 2 meses. 2 meses. E principalmente nas zonas rurais, assim. Então, muito em contato com as pessoas mesmo que vivem... em contato direto mesmo, né? Com a Caatinga, com as serras, com a São Francisco ou com a falta da água, né? Eu diria que a imagem que eu tenho do sertão hoje é de diversidade, de riqueza, de força, de resistência, resiliência, dignidade. Tudo. Acho que é bem isso. Aí você me quebra com essa pergunta. Eu ainda estou muito impregnada, né, das coisas que eu vivi com as pessoas, né, e com as coisas que eu vi. Coisas bonitas, né? Só coisas bonitas mesmo. Coisas fortes. E também uma natureza exuberante, assim. A sua maneira muito, muito rica e com muita coisa para ensinar. As pessoas, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência mesmo de poder ver a Caatinga de perto, de dentro. Acho que a palavra é essa, de dentro. Marilene, muito obrigado por receber a equipe da TV Caatinga. Foi ótimo bater um papo, prosear contigo. Com você foi ótimo também, Cris. Obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.